Já lhe convidei aí. Convidei. E aí? Eu te convidei, Liane. Você tá como? Você não tá, não? Convidei de novo aí agora. Olá, olá. Boa tarde. Como estão todos? Estão todos bem? Tô sim. Tudo. Eu tô vivendo aqui. Agora eu não tô lhe vendo. Você inverteu a câmera. Agora. Agora. Oi, André. Olha ali. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente tá aparecendo aqui sem marcar, né? Tem agenda, porque Sem marcar. Caetano Veloso cantando que um carinho às vezes cai bem, né? Sim, com certeza. E Só abre ao pra... mesmo tempo é esse momento surpresa, né? É um momento de retomada, de reencontros, de acolher, de nos acolher novamente e de acolher a todos que estão aqui assistindo junto com a gente. Essa pequena surpresa que a gente está fazendo aqui agora, sem ter feito um chamamento, sem ter feito um convite, nem nada disso. Olha, olá, Pi! Como vai, Pete Varjão? Seu Pitágoras lindo. Então, Pitágoras é quem mais chegar. André tá partindo, né? Para São Paulo. E a gente estava aqui lembrando das memórias, né? Trazendo as memórias, né, André? Aí eu disse a ele, André, vamos deixar isso gravado? Porque a gente abriu Flores Urbanas e nos deparamos, né, com os desafios aí de manter um canal e ao mesmo tempo administrar a ida de André para São Paulo, né? Toda a logística, todo o processo de matrícula, todos os cursos que a gente já vem fazendo. E aí, ele, vamos deixar isso gravado nesse momento que a gente marcou aqui para fazer o nosso Bota Fora. E aí fazer o Bota Fora pedagógico, né, André? É, exatamente. Eu acho que é o momento não de. É um até já, é um até breve. Meu Né? Deus, não. É aquele momento em que a gente. Pois é aquele momento em que a gente retoma o que começamos, com todos os desafios que nos foi colocado a vida, e a vida simples, a vida dinâmica, a vida acadêmica, né? Nós dois, enquanto doutorandos, cada um no seu espaço e, ao mesmo tempo, convergindo no mesmo discurso que é o direito à cidade, né? Há uma prática antirracista nesse direito, ser cidadão e não a subcidadania, a ser democrático e não a subdemocracia, a não apenas sermos citadinos numa cidade. Isso. E aí sempre lembrar do papel que a mulher exerce, né, nesse processo da equidade de gênero e todas as interseccionalidades que a gente pode trazer nessa emergência, né?
E aí a gente sempre vai discutindo essas memórias pedagógicas da Escola de Serviço Social, que é o lugar de onde a gente veio, para onde a gente voltou, e que agora a gente saiu, né? Sábado, André, eu fiz um ano de demissão da UXAL, da Escola de Serviço Social, e eu vim num momento de celebração muito grande quilombola, lá no Guape, né? Fazendo um trabalho chamado Aqui Entre Nós, uma anamnese social criativa, interativa, na presença de Vitor, agradeço a presença de Vitor, da presença de Marcela, de Fabiane, sobrinha de Josimeire, e de Ariane, duas estudantes de letras da UFBA e dois estudantes de serviço social da Católica. De manhã, numa roda de conversa com a UFRB e as marisqueiras, né, junto com a professora Algarita Sudarte, que é a nossa gestora e nossa matriarca, eu digo, ela é uma mãe nos nossos corações. E de tarde, com todas as professoras, né, do Instituto Mãe Lalu, que são também gestoras e pedagogas, professora Horácio Sudarte, professora Odesina, professora Ogalice, Cira, que cozinha oficialmente, que é contadora, Oraildes. Então, assim, para mim, festejar esse um ano do Mojo da Ação Quilombola junto ao Instituto Mãe Lalu, para mim foi revigorante. E aí a gente lembrava aqui da música de Milton Nascimento, né? Canções e Despedidas. E aí vamos chamar de novo o que a gente estava trazendo desse nascedouro e desse cais, né? Orgar nesse cais, ir com direção, né? E aí seguir esse sonho. E a gente falava dos momentos que nos marcavam, né? Dentro da Escola de Serviço Social. E lembrando aqui da música que você trouxe. Lembra aí da música do trem. Vamos lá. Primeiro eu quero... Sim. Eu acho que... Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Daniel, Anderson, Liz, que é linda. Vitor, são pessoas muito queridas do meu coração. Eu lhe amo também, Liz. Lhe amo muito. Tenho que lhe dizer isso, né? Você falou de Canções Despedidas, que era a música que estava marcando esse espaço da despedida e da saudade. E eu falei do Trenzinho Caipira, né, que era a música que estava descrevendo esse momento agora, esse momento em que estou na USP, né, em que chego à USP. E a música é: lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai Miranda e destino, cidade de noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela serra, vai pela terra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, voar, voar. Então, esse é o momento em que eu não fiz planos para estar na USP. Eu fiz todo o processo de seleção e eu estou me deixando ir como rio, né? Eu saí desse minadouro e eu ainda continuo sendo o próprio minadouro e estou indo, estou seguindo, sem planejar a arrumação da mala, a ida, o dia, o horário, me perdendo nessa contagem, nessa passagem das horas, como diz o querido e poeta do meu coração, Fernando Pessoa, mas, ao mesmo tempo, trazendo toda uma memória, trazendo toda a minha história também de construção acadêmica, né? Liz também, que está aí assistindo, ela acompanhou, porque nós fomos colegas dentro da FPC, né, quando trabalhei lá, e eu tenho essa história dentro da Escola de Serviço Social, aonde eu, na nossa conversa corriqueira aqui agora, traduzi em 3 momentos. E aí eu vou ampliar para o quarto, aquele quarto que eu falei assim: vocês e Ivone me tiraram. Eu chego à Escola de Serviço Social dizendo que quero trabalhar
trabalhar com educação popular, com comunidade, dizendo que quero discutir educação popular, e isso já faz as pessoas, os professores que ali estavam, os educadores, olharem para mim diferente, me perguntando quem era eu naquele lugar. E aí, esse é um ponto, né? E a partir desse ponto, em cada encontro, em cada aula, existiram vários encontros com colegas de sala, com colegas de corredor, com Casdan, né? Com Dandara gritando dentro de mim, e eu apaixonadamente me entregando a ela e dizendo: estou aqui para servir. E aí vem o momento em que eu, passando por minhas questões pessoais, eu, numa prova, desisto da prova. E desisto porque eu não tinha ali, naquele momento, competência de escrever, de fazer, né, de discorrer na prova, embora eu tivesse a ferramenta. E é quando esse marco, esse primeiro momento, aparece você, Ivone, saindo da sala e me perguntando por que eu estava no corredor, se era dia de prova, e me trazendo para calma, respire, vamos fazer essa prova, vamos fazer um segundo momento, né? A tal segunda chamada. Então, esse foi o momento de dizer assim: você não é aluno de corredor. Por que você está no corredor? Você não é um aluno displicente. Por que você está aí se desleixando, se jogando, né? E aí... André, o corredor é um mundo paralelo, né? Assim, a gente fala que dentro do universo das comunidades, né, das ocupações, existe um poder paralelo. E o corredor, ele é meio assim, uma trincheira, né? De estar dentro ou estar fora da sala de aula. Então, ele é um lugar que pode ser um enclave, pode ser uma ponte dentro da universidade, Sim. né? Mas o fato é que a sala de aula é o lugar da inclusão, né? E assim você traz Ivone sempre boa companheira. Me lembro uma vez que Ivone trouxe uma carne de sol, que eu disse: Ivone, a gente precisa comer junto, a gente não come, a gente tem que comer. E ela trouxe uma carne boa de compartilhar, levei um pedaço para cá, um pouco isso, desse estar dentro, estar fora, e de se alimentar com esse corredor, se alimentar com essa sala de aula, e efetivamente fazer provas, não para provar nada para ninguém, mas fazer provas para que a gente possa se olhar no processo de construção, né? E eu me lembro muito bem desse momento, onde a gente tinha uma acolhida para os alunos que estavam chegando, alunos e alunas, e a gente colocava um varal com todas as camisetas, né? De movimentos. Hoje a crise é tanta que nem camiseta a gente faz mais. Mas a gente tinha muitas camisetas de muitos eventos da escola, junto ao Conselho Regional de Serviço Social, Comissão de Educação do CRES, né? E outras discussões, até que a gente chega ainda quando você chega numa disciplina de educação popular, que evoluiu para uma disciplina de questão social, poder local e intervenção territorial, né? Na sua presença. E aí você entrou para fazer a prova, né? Exato. E também nessa disciplina é um momento, e aí é o meu segundo momento, né, de chamamento, é quando eu vou pensando nessa construção da cidade, porque estar no corredor e sair dele e voltar para ele com um outro olhar, um outro embelezamento, é entender o que lá atrás os filósofos faziam quando circulavam pela cidade para ensinar a cidade para os seus alunos, né? E aí a gente fala desse começo da educação paripatética ou peripatética, que é você andando e indo aprendendo. O que hoje a gente pode traduzir um pouco na Escola da Ponte, que você tem que botar a mão na massa para ir fazendo e empregando aquela técnica no seu dia a dia. E ali, naquele momento, naquela disciplina de questão social, é um momento também onde eu me lanço a pergunta, e me lançando, eu lanço bem para a sala, que é: nós somos citadinos ou cidadãos? Né? E para buscar já essa compreensão do que é esse direito à cidade que Lefebvre fala e que tantos outros vão continuar na discussão e no debate. E que direito à cidade é esse? Essa cidade é para quem? Por quem? Né? É uma cidade antirracista?
é uma cidade socialista, é uma cidade capitalista, é uma cidade que diz que é isso, mas ainda mantém, né, aquele poder outorgado do capitalismo, e é um poder toledor, é um poder que dizima, que exclui, que invisibiliza a narrativa, que é a nossa construção histórica, né? Nós somos sujeitos e sujeitas de construção oral. E aí, nessa brincadeira da nossa conversa, a gente trouxe quem nunca viveu nos quintais não vai saber o que é quintal. Porque se você é uma criança, um adolescente de prédio, o máximo que você tem ali, e aí não diminuindo, mas, né, tentando compatibilizar um pouco o entendimento, é a garagem, onde vai ser o seu universo de brincadeira, e o playground. O playground como esse espaço norte-cêntrico, eurocêntrico, né, de pensamento e de escada. Mas quem tem quintal... E com todos os centros e periferias. Aí fico aqui pensando, o que é direito à cidade? A gente pode perguntar também o que é direito à universidade. Universidade, que universidade? Universidade para quem? Porque a gente não pode apagar a memória. Memória é poder, né? Então, assim, no percurso da Universidade Católica, a gente viu o que tal para quem? E que o que sal, em que momento é o sal? E lembro muito bem das migrações, né, verdadeiras migrações que os estudantes de serviço social faziam cotidianamente e muitas vezes gastavam mais tempo no ir e vir da universidade do que no tempo de permanência. Então, assim, o direito à mobilidade, ao transporte público, tem a ver também com o direito ao acesso à universidade. A essa universidade, com esse curso de serviço social que se perdurou ao longo de quase 80 anos no nascedouro da UFSCal, né? E como que é importante no processo de ensino e aprendizagem essa escuta qualificada e permanente dos alunos e alunas em relação aos conteúdos tratados e as propostas que vêm, né? Os fóruns Cidade Educadora, que vieram antes do fórum de Serviço Social e Educação Popular, quando a gente muda a ementa da disciplina, a gente já estava ali com mais de 10 anos de trabalho dentro da UFSCal, né? Fazendo 20 encontros, um por semestre, sem nenhum tipo de apoio, os encontros por nossa conta, né? Por conta das nossas paixões e compromissos que a gente entendeu que era a universidade. Então, me lembro bem da aula onde você fala cidadão ou citadino, né? Trazendo o Racheles, e que inclusão aos direitos urbanos, né? Aos direitos coletivos, né? Aos consumos coletivos, serviços de equipamentos públicos. E aí a gente começa a relacionar com a Minha Casa Minha Vida, porque vem junto, que é o estágio 1, com a disciplina de questão social, poder local e intervenção territorial. Ela vai casando, né? E aí a gente traz os fóruns, né? Então, Salvador, entre altos e baixos, a gente vai descobrir pela topografia, né, do solo urbano de Salvador, como é que essa cidade vai se constituindo, e nesse processo da mobilidade ou da dificuldade do acesso à mobilidade, a gente vai ver a dificuldade da acessibilidade, né? Então, a gente vai criando os fóruns a partir da própria experiência cotidiana dos alunos e alunas, enquanto cidadãos ou cidadinos, né? Que medida éramos cidadãos de verdade no interior da universidade, né? Então, assim, esse deslocamento, esse ir e vir, casa e universidade, ele fomentava muito a definição de temas, porque não eram temas prontos, eram temas que vinham do seu cotidiano enquanto morador, enquanto cidadão, né? Nesse percurso de ser universitário, de ser universitária. Isso marcou seu primeiro momento. E com todos os atravessamentos e dinâmicas da própria cidade. Inclusive dentro da universidade, né? De se ter alunos que não tinham a expertise ou o traquejo de lidar com o universo tecnológico, mas que era imposto aquele universo, e como contribuir, como ajudar, como estar do lado, mas estar do lado não fazendo para ele, mas fazendo por ele, né? No sentido de contribuir mesmo com esse pensamento de participação e divisão, né? E soma das nossas forças. Ao mesmo tempo, esse mesmo lugar, no estágio 1,
em que eu brigo para não estar no estágio que me foi posto, né, que era de uma prática caritativa dentro da Igreja Católica, e eu digo, não, eu não quero ficar ali. Não é ali que eu quero, não é esse assistente social que eu quero ser, não é esse lugar que eu quero estar. E, de repente, entender, né, e me compreender junto com, naquela época, a professora Edna Amado, que era a supervisora, né, do estágio 1, ela dizia assim, calma, vamos pensar, então, como lhe levar para outro lugar, para um lugar onde você se sinta, porque eu não acreditava naquele serviço social. Sei que existe, sei que é importante, mas não me cabia. Eu não conseguia estar ali. E é quando surge o Minha Casa Minha Vida, a discussão de habitação de interesse social, e eu vou. E vou, e sou tomado, e sou tocado, e isso vai levando não só a eu mudar o foco da pesquisa do TCC, como o próprio olhar para aquilo que eu queria discutir, aonde eu queria agarrar e levar a minha vida, né, que me leva para o mestrado, e aí agora para o doutorado, pensar essa cidade a partir da resistência, a partir da identificação da existência dos poderes que se contrapõem e disputam a cidade como palco e faz a cidade ser pauta de disputa ao mesmo tempo. Então, é nesse lugar que eu começo a olhar o direito à cidade e sem perder a fonte genuína que me traz a vida, né? Porque quando eu ouço também da sua pesquisa no doutorado, Lil, eu penso, e aí a gente pode falar da Mulher Rei, né? Do filme Mulher Rei, aonde a gente entende que a Agogi, ela é a última muralha que defende o castelo e o rei. E a Agogi é uma mulher. Então, Liane, Edna, Socorro, Carol, Frida Kahlo, Lina Bombardi, Maria Bethânia, minha mãe, minha tia Gil, minha tia Meire, minha madrinha, minha tia-avó. A pergunta que eu faço é: quem somos eu? Quem somos eu, né? Porque, assim, a noção de pessoa, numa perspectiva afrocêntrica, é de cara uma perspectiva que é coletivizada. Então, eu sou um ser social, espiritual, antropológico, né? Então, ao responder sobre mim, estarei respondendo sobre gerações, das que vieram antes de mim, das que virão depois de mim. Então, não tenho como me reportar a uma autocartografia, a uma biocartografia, se eu não olho as cartografias interseccionadas das famílias e das comunidades. Nesse momento que você cita, a preocupação nossa, enquanto escola de serviço social, né, que focava a ação comunitária e a extensão, é que a gente pudesse oferecer um curso de serviço social sintonizado com as políticas sociais, né, e os processos de cidadania na sua contemporaneidade ou na sua tradição. Então, naquele momento, dentro do contexto da política urbana, o direito à moradia, muito mais do que o direito à moradia, o direito ao habitar, estava na tônica das nossas discussões, com o programa Minha Casa Minha Vida, o Ministério das Cidades bombando, né, desde o governo Lula, a implantação da cidade como direito, da habitação como direito, né? Então, a gente implanta na escola um convênio firmado entre a Escola de Serviço Social, já tínhamos com a Codesal, com o CONDE e com as empresas que eram terceirizadas do Minha Casa Minha Vida, que eram empresas predominantemente desenvolvidas por assistentes sociais, né? Então, interessava para a gente trazer essas experiências para a escola enquanto espaço de aprendizagem. E uma coisa que sempre nos chamava a atenção, André, é que o estudante de serviço social não conhecia Salvador, não sabia andar para Salvador. Então, assim, a redução de sociabilidade nessa geração era algo muito forte. Então, como discutir direito à cidade numa cidade que eu não conheço, né? Então, a gente tinha um projeto pedagógico observando os campos de estágio, observando as atividades complementares que eram obrigatórias, que é nesse momento aí que o MEC, que é o principal vilão da educação, do Ministério da Educação e Cultura, ele lança a curricularização da extensão.
que se por um lado enfatiza um processo pedagógico comprometido com o ensino contextualizado, por outro lado retira de nós professores as próprias horas extensionistas, né? Então, assim, no bojo desse empenho que a escola fez nesse momento de sobreviver e resistir diante do seu projeto pedagógico, nós, enquanto trabalhadores, né, professores, a gente sofria muito com o que vinha do MEC, com o que vinha da gestão da universidade, e a gente não falhava no compromisso com os alunos, a gente não faltava aula, né? E a gente estava ali nesse comprometimento cotidiano de estar levando o melhor em termos de opções de formação profissional e de estágio, né? O próprio estágio que a gente teve lá no Cassange, no CEASA 3, 4 e 5, né, junto com a CEINFRA, é um órgão que é municipal, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, na prefeitura com Sheila Queiroz, com a Adélia Santos, né, e outras colegas, a gente percebia, André, a própria migração da gente ir para o CEASA, que era linha distrito com Simões Filho, né? Linha limítrofe, desculpe, com Simões Filho, aquela travessia que a gente fazia para voltar para a universidade, sair 5 horas da tarde, de lá do Cassange, para 7 horas a gente começar uma aula, né? Então, esse processo que é comprometido com a pesquisa e a extensão, eu não posso me furtar a falar sobre isso, em termos trabalhistas, para a gente era muito complicado, porque a gente não tinha um carro da universidade para fazer isso. A empresa terceirizada, ela bancava um carro para a gente apertar a equipe, apertar os corpos nesse ir e vir, né? Então, tem todo o lado que é poético e que é estético, mas que essa estética e essa poética da precarização, que é muito violenta, né? Para a gente, em termos de saúde mental. Então, assim, o fim desse empenho da Escola de Serviço Social da UFSAL foi marcado pela expoliação do trabalho docente e pela expoliação da aprendizagem dos estudantes de serviço social, das estudantes, dos estudantes. Com certeza. E mesmo assim, aí a gente perguntava, meu Deus, será que minha saúde mental está comprometida a esse ponto, que eu estou aqui numa relação meio de sacrifício do meu corpo, da minha saúde, para conseguir manter um projeto que historicamente se deu dentro da universidade, num tempo em que a universidade já não propunha as condições mínimas de trabalho dignamente, né, para a gente seguir os nossos projetos. Então, era uma expulsão. O que eu percebo naquele momento, aquilo que foi o ápice da nossa formação, e que hoje a gente tem excelentes ex-alunos como você, que estão agora ingressando no doutorado na USP, né, que já ingressam no doutorado, uma galera que está na UFRB, outra galera que está na UFBA. Então, isso foi muito pelo empenho, pelo compromisso de professores que continuaram resistindo mesmo frente às precarizações que se multiplicaram hoje com anos de demissão, né? De uma forma muito desumana, muito violenta. Mas, assim, isso deu frutos, né? Nas nossas saídas, nos novos postos que assumimos, nos novos espaços. Mas, nesse momento agora, com mais tranquilidade, a gente pode falar sobre isso, já sem tanta emoção da dor que nós tivemos, né, coletivamente. Porque, assim, uma coisa que sempre marcou a nossa escola é que alunos e professores sempre deram as mãos e caminharam juntos, né? Sempre. A gente fazia uma escola que tinha uma ordem cooperativa muito grande. E mesmo com as discussões, as discordâncias, os conflitos, era tudo muito construtivo, porque é baseado no afeto e no compromisso político, né? Com essa formação profissional que historicamente se deu aqui na Bahia. E hoje a gente está aqui meio que colhendo os frutos dessa semeadura que não foi fácil. Que a terra está meio dura, né? Mas que a gente foi cavando, futucando, adubando, contando com a chuva e com o sol para que ela crescesse, né? Aí daí você entra no processo que é de estágio, né? Sim. E aí, nesse processo de estágio, vem não só a precarização do trabalho profissional, do professor, do supervisor de campo, do coordenador, né? Dos seus diversos profissionais que estavam ali em relação, como também do estagiário, onde a dinâmica era tudo muito para ontem, né? Você tem que fazer o relatório agora, você tem que entregar amanhã. Se não tiver a foto X, não vai validar, não vai não sei o que, corre, faz, desenha, traz. E tudo isso muito exaustivo. E aí esse foi o ponto que eu comecei a falar, que a banca de realização do TCC, né, a partir do estágio, de pensar um aplicativo para poder dar
né, para a população o acesso à informação que eles também não tinham, foi o olhar daquela banca, o meu olhar para eles, o meu choro para eles e para você, e olhar para você chorando junto comigo e dizer: conseguimos, fizemos, né? Conseguimos realizar. Então, foi esse o fechamento. Eu acho que cada aluno da Escola de Serviço Social, na sua particularidade, ao chegar até o TCC, teve esse alívio. Mas o meu alívio não foi só um alívio. Foi um olhar de dizer: lutamos, conseguimos, e agora o problema cresceu porque a gente vai ter que voltar e ser porta-voz dessa galera, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, é esse o momento em que eu olho para trás e digo: eu não posso ficar só aqui. E só aqui também não é pouco, né? Está muito rarefeito, vamos aprofundar mais. Principalmente porque nossa voz já não tinha mais eco, né? Assim, a gente tinha um sentimento da percepção nítida quando a gente fazia relatos dessa experiência em outros fóruns profissionais, em outros fóruns acadêmicos, de que a gente vinha num caminho de construção de serviço social na política urbana, de habitação e serviço social, que era muito construtivo, era muito criativo, né? Mesmo diante do processo precário, que é via uma licitação nacional, quer dizer, os serviços sociais licitados e tratados publicamente como mercadoria em âmbito nacional, onde as empresas muitas vezes não conhecem as características e regionalidades, aonde elas ganham esses processos licitatórios, né? Onde essas empresas não prestam conta para o governo do recurso que recebem, mesmo que tenha que ser validado em fotografia, um just in time, uma esteira rolante com data e atividades e produtividade, né? Aquele processo louco que a gente fazia, e eu ficava ali trabalhando e observando o quanto que era danoso em certo aspecto, né? Você assumir um contrato para garantir um direito e uma formação. E danoso e adoecedor, porque também essa condição de trabalho, ela não lhe garante o dinheiro efetivo, né? O dinheiro ele não chega no tempo da realização das coisas. Ele chega 45 dias depois, 30 dias depois, e aí você tem dívidas, e aí você tem contas a pagar, e você ainda convive com o olhar dos seus credores, né? Que lhe julgam. Então, ainda tem esse lugar. A bancada. A bancada, exatamente. Você tem um estagiário esqueci o nome dele, gente, que é um lindo ator e fez pedagogia. Macarrão. Que sai da periferia, que vai para lá com a dificuldade para eu, ele estarmos ali e outros tantos. Né? E é um carro que não chega no horário, ou é um carro que pode ser tirado a qualquer momento, você e ao mesmo tempo você tem que entregar, produzir. André, e os outros não estão vivendo. Observe o seguinte, que as mesmas repercussões sociais que existem para as famílias, né, quando estão deslocadas dos seus territórios de origem, né, de ocupações espontâneas, de terras irregulares. Aí a gente faz uma varrida dessas famílias, uma varredura urbana dessas famílias, e aí a gente coloca numa área distante do centro da cidade, né? Nesse condomínio a gente tinha várias origens de bairros formador, mas assim, concentradamente subúrbio ferroviário. Então, assim, é um solo urbano completamente diferente, é uma vida cotidiana, esse cotidiano que Lefebvre traz para a gente, né, que não era celebrado e que era dolorido. Então, assim, essa mesma repercussão na nossa integridade acontecia também, tal qual acontecia com as famílias que só contavam com uma linha de ônibus, né? Então, a gente negociou com a empresa para que ela alugasse o transporte. Eu negociei, então, assim, na condição de gestora daquele projeto, era muito... Porque foi no mesmo que nós nos consumamos como professores horistas na universidade, ali nós éramos trabalhadores horistas também. Então, cada atividade estava ligada a um objetivo, uma etapa, e ela era esquartejada em horas técnicas.
E aí, para eu administrar isso, era muito difícil. Até porque esse planejamento em nada respondia à dinâmica da realidade vivida. Então, existia uma distância muito grande da empresa licitada para o território habitado e um coordenador, uma coordenadora da região, que é pedido legalmente como assistente social, como sociólogo, né, para coordenar o projeto de trabalho social do PTS, que é o antigo TTTS, né? Lembrando que nesse momento a gente ainda não tinha entrado na pandemia, né? Então a gente já fazia várias críticas ao programa e quando a gente chegava na disciplina de território, a gente computava muito o pensamento de Milton Santos, o pensamento de Raquel Racheles, né, acerca da territorialização, territorialidades e o direito de morar frente a tantas limitações, a tanta privação do ato de habitar, do processo de habitar, pela falta de recursos públicos, de equipamentos, de serviços sociais, ainda pelo limiar urbano, né, entre Salvador e Filho e toda a realidade da população dentro do pulmão e do coração de Salvador. Então, nós, enquanto equipe de trabalhadores, a gente passava algo semelhante ao que as famílias passavam, né? Porque até para uma gráfica que a gente precisasse mais perto, a gente não tinha. A gente não tinha serviço de suporte. A nossa empresa, naquele momento, era a empresa de Santa Catarina. Que lá em Santa Catarina, no sul do Brasil, imbuída de uma outra regionalidade, de uma outra cultura e de uma outra realidade, né? Com traços comuns, mas principalmente diferentes, desenvolvia um projeto vindo de uma política federal, habitação e interesse social. Quando a gente tem a portaria que obriga, né, o trabalho social. Isso. E a gente também precisa lembrar que esse Minha Casa Minha Vida, esse programa, ele também faz parte desse programa de aceleração, esse projeto, né? Ele também vai fazer parte do programa de aceleração do crescimento, que se institui no país, né, que é o PAC, e que vem trazendo a reforma urbana, a reforma, a mobilidade, a questão energética, a questão da habitação. E aí, ao mesmo tempo, você tem também, e a partir desse estágio do TCC, da pesquisa, a gente começa a discutir rompimento de vínculo, a gente começa a pensar, né, e eu trazendo, a partir do seu olhar também indicativo, Boaventura de Souza Santos, com a sociologia das emergências e das urgências, Kabengele Munanga, para a gente discutir as questões de raça e etnia, então, geração, né, a questão geracional no programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse lugar que o estágio, que o campo de estágio dá para o aluno, para o estagiário, é extremamente importante. E ele precisa ser olhado com cuidado, com acolhimento, com cautela, que poucos têm, né? Muitas vezes nós somos impetrados a só fazer. Faça ali, preencha aqui, entregue isso. Muitas vezes é a atividade do outro que a gente toma para si, né? É aí, nesse momento, né, que eu vou fazendo também os meus momentos, né, de rompimento epistemológico, quando eu começo a perceber que dentro dessa perspectiva que é eurocêntrica, a gente responde muito parceladamente ao que as comunidades expressam, né? Então, assim, no bojo do associativismo daquelas mulheres, dentro do SEASA 3, 4 e 5, né? Eu não conhecia os termos na época, isso foi bem antes da pandemia. E quando eu começo a me debruçar sobre Abdias Nascimento, Muniz Sodré, Sueli Carneiro, autores negros que trabalham com direito à cidade e com o quilombo e o quilombismo dentro do espaço urbano, que a minha visão era muito sobre espaço rural, não nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos. Então eu percebia que existia um fenômeno que era simultâneo e justaposto, né? Que era muito centrado numa cultura que era ancestral, de mulheres negras, nas relações de cuidado, nas relações de proteção, de partilha de uma com a outra, sempre lembrando que a gente tinha pontos comuns de classe, de gênero e de raça. Então, a gente tem ali um território que vai se interseccionando, né, com todas essas categorias. É ali que eu começo a ter a necessidade de estudar, para além da política pública e da cidadania, a questão dos saberes ancestrais
e dessa relação que vai estabelecendo entre segregação socioespacial e segregação étnico-racial. Porque a gente não conta uma pessoa branca nesses residenciais, né? É muito difícil a gente fazer uma distinção de cor branca nesses residenciais. A gente não tem. Então, a partir dali, eu começo a perceber o direito à cidade nesse movimento que é antirracista e que é propulsor da equidade de gênero, já que, historicamente, a figura das mulheres, né, elas estão presentes nas lideranças dos movimentos sociais urbanos. Então, ali a gente vai percebendo Sim. essa predominância, essa presença, e é o tempo de distanciamento do meu vínculo com a católica. Era um ápice naquele momento como professora, pelo trabalho que eu desenvolvia, sem nenhuma condição para tal, né? Era pelo meu compromisso, pelo compromisso da escola, porque nós fazíamos muito isso, né? Eu me lembro que a gente fez uma oficina de paper, onde a gente não tinha dinheiro para fazer o pôster, né? Assim, bem organizado. Fazendo, né? Então, é nesse momento que é um rompimento, para mim, né, do vínculo do trabalho, onde a gente queda abrupta de carga horária, a gente passou a ser horista, aí a gente perde as horas que a gente tinha, vai perdendo aluno, deixa de ter matrícula, existiam alunos para matricular, a universidade não matriculava, porque ela não queria mais as turmas de serviço social. A gente trabalhava sem condições, a gente continuava crescendo profissionalmente, contraditoriamente, porque quanto mais a gente se qualificava, menos a gente ganhava e mais precário se tornava o nosso vínculo. Então, o desejo era E é viver nesse um outro momento, espaço. isso, e é nesse momento, né, de tanta efervescência que vem a homenagem à Escola de Serviço Social, que é o outro ponto que eu trago como um marco para mim, que é quando eu vou produzindo o visual, né? E aí a gente fala da escola e da história que merece ser contada e faz aquele grande evento a partir de entrevistas, de relatos, de entrevistas com antigos professores e diretores e coordenadores da escola, e relatos também sobre isso. E faz aquele grande evento na UFBA. Tudo que convergia para a expansão da escola, na verdade, hoje, conversando, a gente chega intimamente à conclusão de que era o fechamento das portas da escola, que é tão rica, fechamento do ciclo, de uma escola tão rica, tão efervescente, tão importante para o desenvolvimento de Salvador também, que a gente também precisa colocar isso, né? A escola, ela precede o próprio nascedouro da universidade. Então, só nesse sentido, já era o espaço de expansão de Salvador também, de desenvolvimento de um novo curso pensado isso. E bairro, né? A gente sempre teve esse olhar para uma universidade de nascedouro que é extensionista. Aí outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, quando uma criatura está muito doente, que de repente, assim, nossa, ela melhorou de uma hora para outra, no dia seguinte ela morreu. O organismo, ele se potencializa, percebendo a iminência da morte, ele se potencializa a tal ponto que parece que ele melhora aquele quadro, no dia seguinte ele morreu. Não estou querendo aqui fazer analogias de biologistas, etc. Mas era muito o que a gente fazia, né? Sugando a energia do nosso ventre, da nossa criatividade, da força coletiva que essa escola ela sempre teve na integração de professores e alunos, mesmo com os conflitos construtivos que nós tínhamos. E a gente continuava e resistia, adoecia. Aí eu me lembro de Estrela, adoecer dói, pronto. Né? Naquele momento a gente teve vários pontos de adoecimento em nossa comunidade. E nós nos solidarizávamos entre nós mesmos e mesmas, né? A gente conversava, a gente se aconselhava, a gente se acolhia, a gente se orientava, porque alguma coisa não tava bem, a gente já sabia. Os empenhos começaram a cair para a escola de serviço social. E é ali que a gente vai, na verdade, redefinindo os nossos caminhos, né? Não dava mais para dizer Exatamente. assim, nossa, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, André. Quando eu voltei para a Católica para ensinar, eu tinha um sonho de ser pró-reitora de extensão. Eu posso falar isso aqui publicamente. Porque eu vim de Juju,
Pontes, eu vim de Liliana Mercury, eu vim de Kitty Mercury, eu vim de Rita Malha, a professora Marice, e a Escola de Serviço Social era a pupila dos olhos da reitoria. Ela estava sempre na frente, conduzindo os processos com outras unidades acadêmicas, né? Então, assim, eu sempre tive um desejo de atuar estrategicamente na universidade por aquilo que ela de melhor desenvolveu em mim, que foi a minha ação pedagógica extensionista. E esse é o meu perfil e será sempre. Eu nunca farei um processo de ensino sem uma conexão com as comunidades, com os movimentos sociais. Eu continuarei fazendo, continuo fazendo, até a próxima vaga de trabalho que está perto. Daqui a 2 anos eu vou entrar por um concurso público federal. Tenho certeza que estou trabalhando para isso. Mas, assim, era frustrante a imobilidade de carreira, né? E muitas vezes, para a gente ganhar mais, a gente tinha que assumir mais turmas. Eu fui professora que já peguei 12 turmas. Hoje eu me sinto assim, reabilitando psicologicamente desse processo, né? Porque era cansativo. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E quando a gente estuda esse processo de estresse, quando a gente está no ápice da nossa energia, que assim, nossa, estou tão cansada, como é que eu estou conseguindo trabalhar e produzir tanto? É porque você já está chegando na sua última reserva para um adoecimento. E a gente precisa falar sobre isso cientificamente, porque todos e todas nós vivenciamos isso, alunos e professores. Alunos que vinham de regiões periféricas de cadeira de rodas, muitas vezes, com o acolhimento da colega. Eu sempre me lembro de Águida, que está aí lindamente trabalhando, Águida Santos, Marinês. junto com Marinês, né? Junto com nossa aluna, aquela que era esportista, que era cadeirante. Esqueci o nome dela agora, mas enfim, existe uma solidariedade de classe muito grande, e isso sempre marcou a paridade, né, como eu sempre disse, a paridade de alunos e professores da Escola de Serviço Social. E a gente entendeu sobre cidade na sala de aula e na nossa condição existencial como cidadão e como cidadã, nesse percurso da escola para a universidade, da universidade para casa, que mesmo com o metrô, a gente tinha que fazer as conexões, né, de ônibus também. Então, era muito concretizado o conteúdo trabalhado, com a análise crítica da nossa história de vida e vida cotidiana e dos movimentos sociais e políticas urbanas que, naquele momento, a gente acompanhava, né? Você deve se lembrar de Isaura. E que, ao mesmo tempo, Lívia, e que, ao mesmo tempo, investia na gente e ampliava a discussão de democracia e cidadania, né? A gente discute e é levado a discutir a questão democrática, mas nós não olhamos para a questão cidadã, né? O que é cidadania? Para quem cidadania? Para que cidadania? Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar esperançoso para uma sociedade mais justa. E aí, esse olhar para o mais justo, talvez a gente precise dar 10 passinhos para trás para começar a buscar esse olhar de uma sociedade justa, porque a justiça não aconteceu. Então, a mais justiça ela também não virá se eu não tiver a justiça impetrada no seu absolutismo, vou colocar assim, né? No seu lugar absoluto. Então, olhar para a justiça é muito mais importante do que para essa busca da mais justiça, né? Quando a gente ouve aí nos discursos. Lutamos por uma sociedade mais justa. Mas como é essa sociedade mais justa se nós não vimos a justa? Né? E aí volta ao nosso lugar de fala quando você traz na nossa conversa o olhar de sua avó, que era mariceira, de seu avô. Parece-me que naquele momento, lá atrás, né, uma sociedade, um casal tinha 12 filhos, 7 filhos, as coisas, mesmo com todas as dificuldades, conseguiam ser melhor organizadas do que hoje, nessa nossa dita contemporaneidade, né, super atualizada e tecnológica, que a gente não consegue dar mais conta de nada, porque dão conta da gente. E a forma de habitar que era muito diferente, né? Aí a gente destaca Exatamente. A forma de ocupar o espaço, a forma de habitar, a forma de celebrar, a forma de festejar, a forma de se vincular, de fazer a vizinhança. Tudo isso é cidade.
Tudo isso é esse cotidiano, Sim. né? Que passa a ser mais ou menos representativo de quem nós somos. Então, existe um rompimento de laço que é muito grande. E aí, todo o nosso trabalho de instrumentalização profissional, de formação profissional, pensando o fortalecimento de vínculos, a convivência social e comunitária como direitos. E isso vai desde a adolescência, desde a infância, até a vida familiar dentro da habitação social, né? É preciso conviver, é Sim. preciso assegurar as convivências, assegurar o lazer, assegurar as celebrações. Aí, nesses intervalos, quando eu ia fazer as minhas assessorias ou consultorias, que eu trabalhei algumas vezes com a Fundação Mário Leal, com a Solteiro Arquitetos, nos projetos de requalificação urbana, né? Isso sempre aparecia muito forte. O escopo trazido pela prefeitura e o real desejo e demanda do que é representativo de ser o bairro do Engenho Velho da Federação, ou ser o bairro do Engenho Velho de Brotas, depois de acompanhar comigo, né? Nesse processo que foi Sim. mais recente. Então, Bairro da assim, Liberdade. liberdade por o que a gente quer dentro? A gente quer dentro da própria comunidade. Vai qualificar a comunidade a partir do olhar e da vivência da comunidade. E aí isso faz os E cruzamentos essa com toda a ação troca, internacional. Que sim, e falta, né? essa Que troca falta. também, e essa troca também que me leva para o mestrado, que me traz ao doutorado, mente olhando filmograficamente para a vida, a partir de 3 filmes. O Som ao Redor, que é a trilogia, né? O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, né? No Som ao Redor, urbano, entrando em contradição, o externo vindo para o interno. Em Aquários é a pessoa lutando contra o externo, lutando contra esse sistema, e é ela sozinha frente a toda a mudança que está acontecendo. E em Bacurau é o ápice, é quando a comunidade entende que é junto que a gente consegue vencer. E aí é nesse lugar que eu chamo, né, nas minhas pesquisas, de cidade dos ausentes. É a luta contra a invisibilização, contra a exclusão, né, contra a ausência. E é, ao mesmo tempo, um espaço onde a gente constrói o silêncio como estratégia de poder. E isso a gente aprende nos terreiros. E isso a gente aprende nos quilombos, né? Professar a fé em segredo, em silêncio, fortalece aquilo que a gente quer alcançar e conquistar. Fazer um plano Isso que é a pausa, estratégico. ela é amiga do movimento, né? Então, assim, Exato, nessa hora que a gente exato. entra em crise, que a gente para escrever, né? Eu já foco o seguinte, que os saberes ancestrais interseccionados na organização coletiva de mulheres, eles são fundamentais para a resistência dos diversos territórios, né? Seja nos bairros negros, nas comunidades terreiros ou nos quilombos. Eu venho estudando mais a questão quilombola, a presença dos coletivos de mulheres. Essa organização que vai impulsionar a participação, a resistência para a existência, né, a da existência, ela é permeada de saberes, que são saberes intergeracionais, ancestrais, que conjuntamente eles compõem cartografias da religiosidade, da gastronomia, dos cuidados, da saúde, do ato de partejar, né, das economias solidárias entre mulheres, na beira do mangue do rio, ou vendendo as frutas na cidade, ou fazendo artesanatos, né? Ou criando seus empreendimentos. A gente tem uma potência ali que se coloca na liderança das mulheres, né? Então, como você está trazendo, nesse bojo de caos e criatividade, a gente precisa de pausa. Aí, nessa pausa é que a gente vai gestar e parir o que a gente está vivendo hoje, né? Que não é fácil, mas assim, a gente chegou até aqui porque a gente teve o compromisso do propósito, a conexão com o propósito, que isso é muito mais do que competência, isso é uma resistência, e a gente não fez isso sozinho. Quantas vezes você me escutou, quantas vezes eu te escutei, quantas vezes a gente escutou Ivone, quantas vezes Josimeire, Bruno, Luísa Lacerda, né? Hoje eu sou presenteada por estar na presença de Luísa num projeto lá em Cachoeira, ela agora na Defensoria Pública, eu junto com o Instituto Mãe Lalu, junto com a UFBA. Então, assim, André
coisa que gosto é poder partir sem ter planos, e melhor ainda é poder voltar quando quero. Quando a gente volta para os vínculos já fortalecidos de um outro lugar, a gente reinventa os lugares também, né? Então, assim, esse fortalecimento, essas solidariedades que impulsionam as resistências dos diversos espaços, né? Seja dentro da cidade, nos grandes centros urbanos, seja nos quilombos, seja nas comunidades de feixes de pastos, nas comunidades tradicionais indígenas, né? Essa semana a gente traz aí, dentro da nova metodologia do IBGE, onde a gente vai tratando com o auto-reconhecimento e autodeclaração, a gente tem uma elevação do número, inclusive de indígenas no ambiente da capital da Bahia, né, aqui de Salvador. Não é crescimento demográfico populacional, mas é o quanto que a pardificação ela invisibiliza, na verdade, a realidade da diversidade étnica e quanto que a gente precisa se educar para se auto-reconhecer, para se autodeclarar. Então, isso que está sendo trazido agora está sendo bastante discutido, são pesquisas que a gente precisa acessar. Então, na questão de André Rupia, que é superintendente do IBGE Bahia, a gente participou ativamente desse processo e agora a gente tem uma riqueza de dados. Eu brinquei com a equipe, eles têm mais 10 docentes, onde esses dados vão ser refletidos, maturados, questionados, né? E o que é que agora a gente faz com isso? Porque o valor da pesquisa se dá pela sua aplicação imediata, né? Na qualidade de vida na sociedade, na resistência pelos direitos humanos. Então, a gente tem uma outra cidade, Salvador, na leitura do censo. Uma outra leitura do Estado da Bahia a partir da autodeclaração étnico-racial. E mais um fenômeno que vai se colocar aí, que é a junção de indígenas em territórios quilombolas, né? Então, essa é a nossa nação. É uma noção que Fábio Velano vai falar da hibridação cultural, da hibridação étnico-racial, e por sermos hibridizados, né, hibridizadas, a gente não pode deixar de ver as particularidades, e isso não será motivo nunca para falar de igualdade, nem de equidade. Porque o que a gente percebe nas políticas públicas é um investimento público muito menor. Estudantes negros e negras estão 10 anos atrás de estudantes brancas e brancos. Então, a gente tem um déficit histórico aí muito grande, e as políticas públicas mostram que cidade é essa e para quem é essa cidade. E esse processo ele vai continuar, né? Então, vamos aprender. A minha proposta hoje é essa: aprender com a interseção desses saberes ancestrais na coletivização de mulheres e ensinar novas mulheres, ensinar meninas, ensinar novas gerações, ensinar novos e novas alunas de serviço social, né, sobre essa importância desse sankofa, desse olhar para trás para poder compreender e ressignificar esse presente. Eu acho que esse é esse lugar da fala da gente hoje. É essa ressignificação do presente. Hoje a gente pode só falar de um outro, né? Eu falo de mim, eu posso falar de um outro lugar emocional desse processo, né? Que para mim até hoje ele é objeto de terapia, de trabalho espiritual, psicológico, mas assim, já com muito mais enraizamento em um cenário novo que eu cultivei para minha vida, né? Ao seu lado, inclusive. Sim. Adeus, não me diga até breve, viu? A gente já está chegando aí 1 hora de conversa. Né? André, alguém escreveu alguma coisa até aí. Já. Você está de óculos. Lê aí o que foi que a pessoa escreveu. Vitor Rios escreveu assim: sobre a forma do habitar, vi um comentário sobre uma cidade onde existe casa com 30 metros quadrados para uma família em programa social, mãe e mais 4 filhos, se não me engano. Foi um questionamento possível. Será que é possível? Não tem como responder isso agora, basta até pesquisar, mas 30 metros quadrados. Na próxima a gente responde. Com certeza. Então, hoje eu prefiro falar de que quilombo é solução, como traz Rafael Sanzo, né? Poderemos reconstruir uma política de habitação e interesse social a partir da cultura quilombola, a partir da ocupação do espaço quilombola, a partir do aproveitamento da potência da terra na visão de quilombolas, para fora dos quadrados, as circularidades, os rizomas, não é? A gente pode fazer de uma outra forma. Podemos gerar comida nessas comunidades, né? Então, sim, a proposta é que a gente pense a partir disso. Que hoje vai mudando, que hoje, inclusive, vai mudando muitas categorias e nomenclaturas, né? Aquilo que antes era economia solidária, circular,
Aí a gente pensa na neuroarquitetura, que é a arquitetura mais ligada à organicidade da vida, né? Interagindo ambiente humano. Então, olhe quanta coisa vai mudando e vai trazendo de novo, e na verdade esse novo é simplesmente pessoas que pararam, olharam para trás e olharam para aquilo que é possível e ressignificaram. Exatamente. E somos nós Já essas pessoas em permanente ressignificação, Já né? estamos finalizando aqui. 17 minutos, vai cair. Pois é. Então, André, adeus não, me diga até breve. A gente se vê logo.